Foi? Tá bom. Então, feito isso, vamos à seguinte proposição. Proposição. Sejam P um número real e FG funções, tá? Se a função f é contínua em P e a função g é contínua em f de P, então a composição das duas, a G composta com a F, é contínua em P. Tá? Bem, isso aí. Se F é contínua em P e G é contínua em F de P, então a composta das duas é contínua em P. Tá? Essa daqui eu faço questão de dar a prova e vou dar a prova usando a definição, tá? Então, admita as hipóteses. Admita a definição de continuidade. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? F é contínua em P. Ora, se F é contínua em P, a primeira condição que eu tenho, primeira implicação que eu tenho é que P pertence ao domínio da F, tá certo? Que a F é contínua em P. E G é contínua em F de P. Então, e F de P pertence a quem? Da G. Ora, se P está no domínio da F e F de P está no domínio da G, a conclusão que eu chego é que P, aí não tem a vírgula aqui, porque quando tem vírgula logo não tem essa vírgula. Então P pertence a quem? Ao domínio da G composta com a F. Né? O que é preciso no número para que ele esteja no domínio da G composta com a F é que esse número esteja no domínio da F, tá? E F desse número esteja no domínio da G. Então, a primeira condição de continuidade de uma função num ponto é satisfeita, tá?
Mas eu vou... essa é uma demonstração que vale a pena você usar a definição inicial, não usar a proposição. Tá? A definição diz o seguinte: uma função f é contínua. A definição diz isso. A função f é contínua em P quando o número P pertence ao domínio da f e limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P, certo? Não, isso é proposição. Tá? Quando o P é ponto de acumulação, isso é proposição. A definição é: f é contínua em P quando P pertence ao domínio da f e para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da f e x menos P menor do que delta. Isso implica o quê? F de x menos f de P menor do que epsilon. Proposição: se o P é ponto de acumulação do domínio da f, eu tenho o que muitos livros dão como definição. Tá? Então, além desse fato aqui, para cada epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que, a sutileza aqui. Eu não usei toda a hipótese, eu só usei o fato da f ser contínua em P. P está no domínio da f, mas falta o epsilon e delta que dá continuidade. A G é contínua onde? Em f de P. Aí eu vou usar logo isso aqui. A G é contínua em f de P. Eu já usei uma parte disso. F de P está no domínio da G. E para cada S maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que U no domínio da G e U menos F de P menor do que delta, implica o quê? G de U menos G de F de P menor do que epsilon. Certo? Isso é a continuidade de quem? Da G aonde? Em F de P. Isso é a continuidade da G em F de P. Então existe esse delta. Esse delta eu posso denotá-lo como eu quiser. Então eu vou denotar não por delta, denotar por delta 1. Tá? Agora esse delta 1 é positivo. Por outro lado, vão se acostumando vocês do bacharelado. Por outro lado, a F, ela é contínua onde? Em P. Então, se eu considerar esse delta 1 como um epsilon, esse delta 1 é um epsilon positivo. Então, para esse delta 1 aqui, existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da F e x menos P menor do que delta, isso implica o quê? F de x menos F de P menor do que epsilon. Menor do que epsilon não, menor do que delta 1. Isso por quê? Porque a F é contínua em P. Sendo a F contínua em P, para esse delta 1 que é positivo,
existe um delta positivo, tal que esta implicação é verdadeira. Logo, você tem o seguinte. Logo, se o x pertence ao domínio da G composta com a F e o x menos P é menor do que delta, você tem duas coisas daqui. Aliás, você tem três coisas. Se o x está no domínio da G composta com a F, o x obrigatoriamente está onde? Está no domínio da F, certo? Certo? O f de x está onde? Onde é que está o f de x? Domínio da G, muito bem. E você continua tendo isso, ó. Ó. Alguém que se chama Júlia Rocha. A sua mãe tá fora. Vai lá, minha filha, sua mãe está lhe chamando. E x menos P é menor do que delta. Continua tendo isso. Agora observe. O que é que eu posso afirmar? O que é que eu posso afirmar? Não, o que eu posso concluir com isso aqui ocorrendo e isso aqui ocorrendo? Eu tenho o seguinte. Se o x está no domínio da F e x menos P é menor do que delta, o que é que eu concluo? F de x menos F de P é menor do que delta 1. Então eu vou ter F de x está no domínio da G e o F de x menos o F de P é menor que o quê? Que delta 1. Agora isso é meu U, ó. Isso é o meu U. É o meu U. O que é que acontece se o U está no domínio da G e U menos F de P é menor que delta 1? O que é que eu concluo? G de U, ou seja, G de F de x, que é a G composta com F em x, menos G de F de P, que é a G composta com F em P, é menor do que delta. Ou seja, vamos fazer uma releitura disso aqui. Tá? Eu provei o seguinte. Menor do que delta, não. Alguém está entendendo. O professor não está entendendo, mas alguém está entendendo. Menor do que epsilon. Muito bem, exatamente. Então, leitura disso aqui. Leitura disso aqui, vamos parar. O que é que eu concluí? Eu concluí o seguinte. Para cada epsilon maior do que zero, existe o quê? Existe um delta maior do que zero, tal que x no domínio da G composta com a F e x menos P menor do que delta, isso implica o quê? G composta com F em x menos G composta com F em P menor do que epsilon. Muda não. Isto diz o quê? Isto diz que G composta com F é... muito bem. Isto diz que G composta com F é contínua aonde? Em P. Isso aí do bacharelado se acostume com esse tipo de demonstração. Tá? Diga, meu filho. Você é do bacharelado? Diga. Não poderia usar simplesmente limite lateral. Não poderia simplesmente usar limite lateral. Me prova que você pode. Primeiro que eu não falei limite lateral. Falei? Não falei. E não se aplica. Eu digo, não se aplica limite lateral. Porque aí não é limite lateral, é limite total. Tá? Não se aplica. Eu fui por aqui porque exatamente você não tem isso que eu estou querendo demonstrar.
É estranho, mas a intuição de limite aqui, ela falha, tá? Eu vou te mostrar por que ela falha. Já, já. É um caso em que a intuição de limite falha nessa situação. Bem, isso aqui diz o seguinte. Se o P é ponto de acumulação do domínio da composta, então, o que é que vale? Vale o seguinte. Né? O que é a G composta com F ser contínua em P? Se o P é ponto de acumulação do domínio da composta, é o limite de G composta com F em X, ou seja, G de F de X, com X tendendo a P, ser igual a G composta com F em P, ou seja, CG de F de P. Tá certo? É isso que diz. Mas quem é G de F de P? Se a G é contínua em F de P, isso aqui é o limite de G de U, com U tendendo a quem? A F de P. Se eu esqueço esse meio, o que essa fórmula me diz? Ela me diz o seguinte, acorda, macho. Ela me diz que, toda vida que eu vejo um aluno dormindo, eu me lembro de um curso que eu fazia aqui de geometria descritiva, que era dado lá na engenharia com o professor chamado Enésio Botelho. Acho que ele já é falecido. Ele era um senhor de cabeça, gente boa, tá? E ele adorava dar essa disciplina, né? E ele dava essa disciplina numa sala enorme, cheia daquelas pranchetas, tá? Não tinha esse negócio de AutoCAD, não. Era sempre uma prancheta mesmo, para fazer lá. E dava aula lá, a gente sentava. E ele, dando aula, tinha um aluno que ia, sentava na frente e usava óculos escuros. Tá? E ele percebeu um dia que o aluno estava dormindo, né? Aí ele chegou, puxou o óculos do aluno e viu, né? O cara dormindo. Aí, acorda, rapaz. Por que você está dormindo na minha aula? Aí o aluno, ó, professor, é o seguinte, senhor. O senhor sabe, né? Eu faço engenharia aqui na UFC. Estou com 6 disciplinas de dia. E eu ainda faço administração lá na US à noite. O professor está puxado. O único tempo que eu tenho para dormir é na aula do senhor. O cara nunca mais apareceu, né? Eu acho que ele, o único tempo que ele tem para dormir é na minha aula. Cara. É dor de cabeça, não pode dormir. Tá? Alguém tem um remédio aí pro rapaz? Vamos lá. Então, olha, o que é que diz essa mudança? Esquece esse miolo e vem daqui para cá. Isso diz que você pode fazer uma mudança de variável aonde? No limite. Chama isso aqui U de F de X. E não esquecendo que você tem que o limite de F de X com X tendendo a P é igual a F de P, é como se você passa para cá, ó, limite de como não, é exatamente isso. Limite de G de F de X com X tendendo a P, nessas duas condições, condição em que G é contínua, que F é contínua em P e G é contínua em F de P, você tem esse limite e você tem esse limite de quem? De G de U com U tendendo a quê? A F de P é igual a G de F de P, quer dizer, se você tem essa igualdade e você tem essa, então você tem a igualdade azul. Ou seja, você pode fazer uma mudança de variável no limite. Chama U de F de X, com X tendendo a P. O U tende a quem, hein? O U é o F de X. O U tende a quem? O U tende a
F de P. Olha, se o que está aqui dentro tende a F de P, G do que está aqui dentro tende a quem? A G de F de P, ou seja,